ira, ou raiva, ou cólera, seria algo um pouco mais difícil de destrinchar, de chegar ao ponto, mas é fácil e necessário. O versículo base que eu vou usar aqui é Tiago 1, 19, 20. Ok? Tá todo mundo calmo hoje? Eu acho que a ideia é da gente tomar um café depois, eu acho melhor mudar por um suco de maracujá, mas tudo bem. Ok, eu vou ler, gente. Pode ir? Tá todo mundo calmo? Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Eu vou repetir essa parte. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Tenham isso na cabeça de vocês. Pensem sobre isso. Levem isso como um pensamento, como algo que vocês têm que pensar. Sejam todos prontos para ouvir. Tenha prontidão para ouvir. E tardio em falar, e tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sejam todos prontos para ouvir, tardios em falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago está pondo um ponto interessante aqui, que muitas vezes é um conflito quando você fala de ira, quando você fala de Deus, quando você fala desse assunto, quando entra a ira de Deus, ira dos homens, raiva, até onde é pecado, até onde não é. Tiago está tendo cuidado aqui de pôr esse assunto como um aviso para que os irmãos pensem sobre isso. Bom, primeiramente vamos pôr uma definição sobre o que seria a ira. Eu dei uma cavucada legal, sabe, naquelas coisas antigas que você vê, o que foi indo na história, como eles foram definindo esse sentimento, tanto de poetas como de teólogos e outros ólogos da vida. E uma coisa interessante foi o pessoal da arte, o pessoal que pintava os quadros no século XIII, de 13 para trás. Eles adoravam pintar coisas ligadas à ira, porque estava ligado aos 7 pecados capitais, ou coisa desse tipo. Eles adoravam pintar quadros sobre luxúria, sobre essas coisas. E eles tinham uma definição entre eles de que a raiva seria uma mistura, ou de que a ira seria a mistura da raiva com o medo. Que a ira nasceria da mistura do casamento dessas duas emoções dentro do ser humano. Um sujeito irado é um sujeito que está com raiva e com medo ao mesmo tempo. E eles faziam questão de pintar os quadros com uma certa dualidade. Quando o artista trabalhava com a questão da ira, não era apenas uma imagem. Ele sempre colocava a imagem da raiva e um segundo personagem para introduzir um quê de medo, para que você pudesse entender a dualidade desse sentimento. E faz um certo sentido. Mais para frente entra uma categoria que até me assusta o nome, mas eles chamam de demonologia. Tem um outro nome antigo, mas eles chamam de demonologia. Eles associavam a ira diretamente a um demônio chamado Azazel, segundo a mitologia deles. Que seria o demônio que, quando foi expulso do céu, chegou na terra e ensinou os homens a construir armas, e os conflitos nasceram dele, e a ira foi alimentada por esse demônio. Isso é um trabalho dos caras lá que deu nisso. Demonologia. Eles adoram fazer essa associação a emoções humanas, a demônios ou a coisas exteriores. As definições de ira também passam pelos termos de fúria, rancor, ódio, cólera, raiva e por aí vai. Note que isso tudo está muito ligado a um sentimento explosivo, a um sentimento, como a expressão do rapaz aí, uma coisa energética, uma coisa que se expressa com muita força, com muita energia, vigorosa, em algum certo sentido. E um pouco mais para frente, quando vão entrando os filósofos, e a filosofia começa a dar base para algumas linhas de psicologia, como a psicanálise,
eles trabalham a questão dos seres humanos com instintos e vão falar que essa ira, ela está ligada a instintos também de sobrevivência, essa questão toda. Que eu já falei do medo também, que eles tinham essa ideia do instinto, que você nasce com isso. Lembra que tinha aquela separação daquela linha que achava que era aprendido o medo e da linha que acha que o medo é instintivo? Tem essa linha do instinto da raiva mesmo, que não tão conhecido no meio público, mas muito conhecido no meio acadêmico, Erich Fromm era um psicanalista que aos seus 14 anos ele presenciou os horrores da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E isso afetou muito a percepção dele, conforme ele foi se engajando no estudo da psicanálise, em que Freud achava que a força propulsora do homem seria a libido, seria a energia vital dele, a libido. O Fromm, por muito tempo, ele acreditou que a energia vital do homem seria a agressão. Até por ver essa montanha de atrocidades que ele presenciou na Primeira Guerra. Então ele achava que havia essa força agressiva, havia essa ira no homem, havia essa coisa energética aqui, expressiva, que tinha aquela vontade de se expressar, e isso movia de alguma forma o homem de alguma maneira. Tanto que viu no que deu a Primeira Guerra. O que a psicologia hoje trabalha? Bom, temos a noção de que sim, a ira é uma emoção básica. É uma emoção tanto quanto crua, energética, instintiva, não sei se eu posso dizer isso, mas ela é bem orgânica. E ela se define muitas vezes por uma pretensão de causar dano ou de hostilizar. Aquela coisa do, nossa, ele está irado, ele está falando com todo mundo, ele está xingando todo mundo, nem chegar perto. É uma manifestação destemperada de sentimentos de frustração e de maneira impulsiva. Nota que aqui a gente começa a refinar um pouco essa questão da ira, ligando ela a sentimentos de frustração. A gente fala, a ira é um sentimento mais íntimo do ser humano, que explode, que vem para fora, mas ele tem um combustível. A ira explode? Ela tem características de ser explosiva? Tem, mas ela tem um combustível que alimenta essa explosão. E hoje se entende que isso está ligado a muitas coisas reprimidas no seu coração, muitas coisas reprimidas no ser humano, sentimentos de frustração. E geralmente, quando ela vem, quando o sujeito já está nessa, o raciocínio geralmente ele dá uma baixada. Assim. É aquela famosa, caramba, o cara estoura, fala um monte de coisa para ele. Não, falei sem pensar. E geralmente é aquela coisa, você vomita tudo, põe para fora um monte de coisa que está... Aquela coisa que você está guardando, que vai lá, apertar a pasta de dente no meio, toalha molhada na cama, e vamos ilustrando aí com o que for. Na hora que chegar e pisar no teu pé, mas você sempre faz isso, que não sei o que, vai, pu. Aí depois que baixa aquela energia, não, falei sem pensar, pensando bem, não é bem assim, eu estava exagerando mesmo, foi meio ridículo. Aí parece que a energia da explosão da ira baixa e sobe a energia do raciocínio. Aí o sujeito começa a fazer um raciocínio crítico sobre as ações dele. Aí você vê que tem essa característica mesmo, da ira ser explosiva. E quando ela estoura, meu amigo, depois que baixa a poeira que você vê, o que sobrou em pé, quem está vivo ainda, aí começa a ter a questão da análise. Bom, porém, além dessa questão de suprimir o raciocínio, ela pode ser passageira, pode ser essa bombinha, esse pá. Aí você vai... Não, estou bem. Pode ser o chiliquinho. Ou pode ser um pouco mais prolongada. E quando a gente começa a entrar num quadro de prolongar a ira, é que começa a ficar complicado. Podendo se manifestar até através de agressões. Alguém irado, alguém tomado pela ira, pode agredir o outro. Pode agredir a si mesmo. Verbalmente, fisicamente. Ficar irado e dar umas cabeçadas na parede, quebrar a porta do armário porque deu a cabeçada no armário, chutar, gritar com a porta do armário. Deus queira que seja só com a porta do armário, não com nossos cônjuges, né? Tudo bem. E para a psicologia, a gente sabe muito bem que
diversos transtornos estão ligados a um quadro mais crônico dessa ira, desse sentimento explosivo. Psicopatologias como borderline, personalidade antissocial, transtorno explosivo intermitente. Esse tem um nome cabuloso. Transtorno explosivo intermitente. Explosivo você já entendeu. Intermitente que o sujeito explode, explode, explode. É como se ele entrasse nesse estado, baixasse. Entrasse nesse estado, baixasse. É como se a explosão desse uma baixada, o sujeito entra de novo naquele estado de euforia. As respostas fisiológicas do corpo, batimento cardíaco sobe, pressão sanguínea sobe, cortisol sobe, dopamina baixa, serotonina baixa. E você entra num quadro, também lembrando um pouco aquele quadro de fuga ou luta. Não está ligado diretamente ao estresse. A ira não está ligada diretamente ao estresse, porque uma pessoa pode passar um estresse, mas pode não explodir. E o que a Bíblia está dizendo sobre isso? O que a gente tem aqui na Bíblia para falar sobre ira? Bicho, se você for procurar coisa de ira na Bíblia, você vai achar coisa pra caramba. Esse tema é muito trabalhado, é muito tratado e tem um certo cuidado nele. Primeiro eu vou dar uma separada aqui, o que é ira de Deus e ira dos homens. Para não dar uma abobrinha na cabeça da gente. Romanos 1:18. Eu já vou lendo aqui, gente. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O primeiro ponto que você vê da ira de Deus, eu não pretendo me aprofundar muito na ira de Deus. Eu só vou separar ela para a gente poder trabalhar o tema com a gente. Ela está ligada ao pecado. A ira de Deus se acende em relação ao pecado. Em relação à impiedade, à perversão. Perverter é pegar algo que foi criado e usar aquilo de uma maneira totalmente contrária, totalmente aversa aos propósitos no qual aquilo foi desenvolvido. E aqui diz da perversão que os homens usaram através da injustiça com a verdade de Deus. Isso acende a ira de Deus. Então a ira de Deus se revela dos céus, ou seja, ela é muito superior a uma ira humana, a uma raiva humana, a um chiliquezinho humano. Ela é muito mais do que Deus perdeu as estribeiras. Deus estourou lá e chutou, bateu o pé. Não, está bem acima disso, gente. O negócio é um pouco mais. Contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens, que detém a verdade, detém a palavra de Deus através de injustiça. Então ela se refere ao juízo de Deus, com foco no pecado, com a questão do pecado. Salmo 30, 4, 5, vai citar também, quando Davi diz: cantem louvores ao Senhor, vocês, seus fiéis, louvem ao seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante. A ira de Deus só dura um instante, mas seu favor dura a toda a vida. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Aqui Davi conhece a ira de Deus, gente. Se você acompanhar, ele chegou a tirar Deus do céu algumas vezes. Ele sabe que a ira de Deus é instantânea. E é focada no pecado, é focada na injustiça, não prevê a destruição do ser humano, não prevê a destruição do indivíduo. A gente prevê a destruição do outro quando a gente está irado. Do outro humano ou objeto. Vamos ver o que tem agora então sobre a ira dos homens. Cara, você vai achar muito isso em Provérbios, Eclesiastes. É um livro muito, muito rico quanto a algumas coisas sobre procedimento que a gente deve ter, algumas coisas que devemos observar. Livro da sabedoria. Provérbios 29:11. Onde Salomão fala: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se.
Você percebe que Salomão toma cuidado de não falar o tolo se ira e o sábio não se ira. O tolo tem ira, o sábio não tem ira. Ah, você tem ira? Tolo. Eu não tenho. Ele fala que o tolo dá vazão, ele dá espaço. Ele dá energia para aquilo, ele alimenta aquele negócio. Ele dá vazão para aquela ira, para aquele momento que ele está passando, para aquela explosão que ele teve. Ele dá gás para esse negócio aqui, dá combustível. Ele não se conhece. Mas o sábio domina-se. Uma pessoa sábia, ela sabe onde está o limite dela. Ela sabe, eu sou pavio curto, eu não posso me envolver muito com isso aí que não dá certo. Tem um colega meu que fala assim, eu não vou nem para estádio, porque se eu for, ele está sendo um pouco sábio, gente. Né? Não está se expondo por uma situação de estresse para ele que pode levar à ira. Logicamente, não somos perfeitos. Todo mundo está sujeito à ira, porque é algo inato seu, está aí com você. Cada um está num grau diferente, talvez num nível de exposição diferente. Mas a característica aqui que eu quero ressaltar é que a nossa ira geralmente é desencadeada por nossos desejos carnais. Diferente da ira de Deus. Pelo amor de Deus, gente, vamos separar essas coisas aí, porque tem até pregador falando, misturando essas coisas. Nossa ira está diretamente ligada aos nossos desejos carnais, nossas frustrações, nossos sentimentos, nossas questões inatas. Minhas frustrações que geram minha ira. O meu problema em não lidar com as minhas coisas. O meu problema em lidar com as minhas fraquezas, com os problemas que eu não estou conseguindo expressar. Aí eu explodo. Aí é o combustível. Aí você pode pensar, vingança, inveja, soberba, e vamos embora. Isso aí é o que a gente acha a balde no nosso coração. A gente se sente mal porque alguém está conseguindo alguma coisa. Aí, não, isso não é inveja, não. Eu estou de olho no irmão que ele pode pecar. Né? Aí, você não quer aquilo que ele tem, não. O problema é que você não quer aquilo que ele tem. Você não quer que ele tenha aquilo. Isso vai gerando uma frustração em você. Que nem eu estava conversando com o pessoal. Facebook de algumas pessoas tipo, algumas pessoas não tem que ter Facebook. Mano. O cara abre um negócio e vê alguém postou uma foto na praia e ele fica mal. Aí o cara posta uma foto de um carro lá da glória dele, o cara fica mal. Ele chega assim, fulano tá conseguindo, eu não, fulano tá vivendo, eu não, fulano tem isso aqui, eu não, fulano posta... O cara vai lá, come, esse dia eu postei um hambúrguer, eu comi um hambúrguer lá. Eu não posso comer hambúrguer, eu tenho um problema com aquele do trigo lá, o glúten. Eu não tenho problema muito sério com isso não, mas eu tenho que segurar. Aí eu postei lá, de vez em quando eu posso postar, né? Aí o cara, mas não chama a gente, não sei o quê, você sempre sai e não chama a gente. Eu falei, sempre sai e não chama vocês? Eu falei, quando que eu vou comer hambúrguer, cara? Entendeu? Tipo, às vezes a pessoa, é aquela frustração dela. O sujeito chegou pra mim e jogou a frustração dele no meu colo. Eu falei, quer subir ali, a gente come um negócio, meu. Eu falei, não posso, eu só exagerei no dia. Eu falei, ainda brinquei, eu vou dar um susto no meu intestino, vou jogar... É a frustração dele. Quantas vezes eu já não joguei minha frustração no colo dos outros? E já vem com isqueirinho isso aí. Já vem, tipo, se você joga assim, como você joga um fósforo assim, joga no outro assim, ó. Já vem no isqueiro para estourar. Dependendo como é que volta, desperta a ira, desperta esse leão. Desperta esse monstro. E aí quem segura? Quando alguém está com medo, tu pega na mão e fala, vamos devagar, e vai trabalhando naquilo, e a situação pode ir baixando a ansiedade, não sei o quê. Pega um cara irado, um cara que explodiu, chegou nesse nível aqui, ó. Fala pra ele assim, ó, fica calmo. Chega nesse cara assim, ó, se acalma. Olha pra você, que ridículo. Tipo, joga mais gasolina. Uma coisa que irrita quem perde a estribeira e fala alto, fala assim, fala baixo. Você tá querendo chamar a atenção dos outros? Bicho, fala isso, você vê. Experimenta. Tô brincando, não experimenta não. Entendeu? É um pouco mais difícil, não. É bem mais difícil de tratar a ira do que o medo nesse ponto. Depois que explodiu, cara, você só vai ter que esperar a poeira baixar para depois você fazer a contabilização de vítima, de prédio que está em pé. E aí você pensa, como é que a gente vai reconstruir isso?
Não tem raciocínio crítico quando está aqui. Quando o sujeito chega aqui, ó, a parte na frente da testa dele aqui, o córtex frontal dele já está apagado, bicho. É só essa parte de trás aqui, ó, que está pondo fogo. Essa parte do cérebro aqui. Ele está falando, vai, avança, vai, pega, morde ele, rasga ele no chão, rola com ele no chão. Aí não está nem aí se é o chefe dele, não está nem aí se é a esposa. Depois que baixa essa energia, abre o olho do cara e fala, meu, eu acabei de falar isso. Eu acabei de soltar meio que de palavrão pro meu chefe. Aquela coisa que se o cara te deu uma fechada, você manda ele tomar em tudo que... Aí o cara desce. O que eu fiz? Meu filho tá no carro. O cara tá descendo. O cara é maior que eu. Entende? Bom, de maneira direta, somos levados a agir de maneira agressiva pela ira. E hostil. Mediante essa energia. Percebe esse termo que eu estou usando muito, energia, vigor, força. Por isso que eu citei Erich Fromm, que ele acreditava que isso é uma força vital até, propulsora. Aquilo que faz o cara se mexer. Você fica pensando assim, Mike Tyson. Quem conhece Mike Tyson? Eu não conheço ele, eu vi ele na televisão. Diz que aquele cara era o cão chupando abacaxi, velho. O cara era ira, o cara era ruim, mano. O jeito foi botar o cara pra... Mano, vamos botar você no ringue antes que você acaba com metade da sociedade americana. E falou, nossa, o cara luta demais. O cara tá irado 24 horas, irado, meu. É que colocaram alguns, né? Uns cabrestos ali mental no cara para ele poder se manter. Existe todo um treinamento mental, um mindset, como eles falam nos Estados Unidos. Muito chique isso, mindset. Parece o meu mindset. E o sujeito hoje está meio freado. Come a orelha de um aqui, mas... Entendeu? É um sujeito extremamente explosivo. Eu lembrei de Bruce Lee. Quem conhece Bruce Lee? Eu também conheço. A gente viu o filme, né? Morreu andando. Muito engraçado, mas... Por isso que o pessoal fica irado depois. Mas Bruce Lee, ele tinha um nome japonês. Japonês não, chinês. Olha eu falando errado. Em mandarim, que alguma coisa que tipo, ele é a fúria, ele é a ira. Ele era conhecido também por ser extremamente energético. Dizem que ele morreu de excesso de atividade cerebral. Dizem, tem assim as más línguas que ele tomou um golpe mortal lá das lendas. Uma das histórias é que ele tomou aspirina e tem um efeito adverso à aspirina no cérebro. Mas as pessoas íntimas dele falam que ele não parava. Ele era elétrico, ele era a fúria, ele é conhecido como a fúria, a ira, a raiva. E quem vê os filmes dele consegue ver as expressões de raiva nele. Falou que ele gravava os filmes dele de dia e de noite, sem parar. Aquela coisa era crônica, era prolongada nele. Claro que ele conseguiu, de uma certa maneira, meio doentia, colocar isso tudo num caminho um pouco mais produtivo, vamos dizer assim. É como pegar o Mike Tyson e colocar num caminho um pouco mais produtivo. Isso se repete muito em lutadores. Mas você consegue perceber um pouco mais a questão da raiva, da ira crônica no sujeito. Isso vai gerar uma série de problemas para o próprio indivíduo. Bom, o objetivo dessa energia em si, no seu ímpeto todo, em toda a sua força, nessa questão de explodir, não é resolução de problema. É aquele cara, o cara tomou uma fechada no trânsito, ou fez alguma situação, ele explode não para resolver a situação. Ele explode para lidar com a frustração, com a raiva, com aquele negócio. Não, o cara não pode me passar. Eu estava no carro uma vez com uma pessoa, questões éticas eu não vou falar, não sei se ela está aqui, não vou jogar na coisa. E a pessoa estava meio irada com alguma coisa, aí tomou uma fechada e o sujeito foi. Sabe aqueles boyzinhos bem, vai. E essa pessoa foi também. Eu peguei o nome do cara e falei, pelo amor de Deus, para que isso não é corrida. Mas sabe que o sujeito, ele mordeu assim, bem assim, e foi. Graças a Deus que não foi prolongada. Porque eu vi o carro e esqueceu até da marcha. Sabe, pedindo marcha? E eu não fiquei na ira, eu fiquei no medo. Eu estava no primeiro seminário ainda. Eu
Peguei nele e falei, para, que isso, meu, não é corrida, calma. Também não foi muito inteligente ficar lá tentando explicar para um sujeito irado. Mas também, eu vou fazer o quê? Eu tava morrendo de medo. Tava mesmo, gente, tem que assumir. Bom, na Bíblia a gente tem um exemplo mais ou menos assim, de como o raciocínio é suprimido. E eu achei bem legal esse exemplo. Sobre o que falaram os discípulos. Em Lucas 9, 54, 55. Era esse aqui, eu achei um barato. Ilustrar a ira. Ilustrar o que um sujeito raciocina quando ele está sobre a ira. 54, 55. Jesus estava passando por uma cidade, passando por uma cidade samaritana. Samaritano é polêmico, o cara. Rolo de samaritano com o pessoal lá, meu. Bom, vocês estão ligados. Sempre tinha um atrito, sempre tinha uma raivazinha, uma ira. Sempre tinha um negócio escondido no meio do coração dos caras. Parece quando você vai falar de judeu e palestino. Sempre tem um gatilho. Eu vou ler os 54 e 55, depois em casa se você quiser ler a história toda, eu recomendo. Aí você vai perceber aqui. Ó. A ideia é que eles iam passar por essa cidade de Samaria, e os discípulos foram na frente. Falaram, ó, a gente precisa de um lugar, Jesus está passando aqui, a gente precisa de um lugar. E o samaritano falou, não, meia volta. Sai fora. Você está indo para Jerusalém, não tá? Está indo para Jerusalém, então beleza, sai. Não, nem traz Jesus para cá. Aí Tiago e João era o cara do amor, né? Era o cara calminho, não era? Deitava no colo de Jesus assim, sabe aquele cara de mó brisa, de boa, deboísmo, né? Que ele tinha. João era calmo, mas aqui em 54 você vê que ele foi tomado pela ira. Eu vou ler. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Você imagina dois caras chegando, com fogo nas ventas, foram destratados, chegando para Jesus. Jesus, você quer que nós queime esses caras? Quer que nós manda fogo lá, igual que bagaçaram lá? Queimar os caras, igual Sodoma. Os caras queimar igual Sodoma. Fire. Os caras chegou com raiva, mano. Esses caras merecem queimar, velho. Aí você percebe uma coisa, mano. O absurdo do discurso dos caras. Primeiro o absurdo. O raciocínio deles já estavam lá, ficou na cidade samaritana. O raciocínio dos caras. O que saiu aqui dessa frase foi só os impulsos de frustração e a ira. Aqui é ira pura. Eu quero que os caras queimem. Não é tipo, Senhor, o Senhor não quer jogar fogo nos caras? O Senhor não quer orar para Deus jogar fogo? O Senhor não quer orar para aparecer Elias? Não. Você não quer que a gente queime esses caras? Tipo, Senhor, vontade de chegar lá com uma 12 e sair detando todo mundo. Alguém já assistiu Um Dia de Fúria do Michael Douglas, né? Quem assistiu esse filme sabe que é um sujeito andando por uma cidade doentia, totalmente tomado pela ira, suas decisões tomadas pela ira. E quem conhece o contexto do filme sabe de toda a frustração que é alimentada essa ira. Se você não assistiu, você é novinho. Eu sou velho, assisti isso aí. Sessão da tarde, né? Aí no 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo. Jesus dá uma segurada nos caras e fala, mas vocês não têm ideia do absurdo, vocês não têm ideia da abobrinha que vocês estão falando. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Tipo, a ira de Deus não é isso, cara. A ira de Deus é contra o pecado. Jesus está aqui para salvar dessa ira do pecado. E vocês querem que os caras sejam fulminados? Isso é a ira de vocês falando. Vocês não sabem que espírito é esse. Esse espírito é o de vocês. Esse espírito, vamos dizer assim, é um espírito carnal. Não sei se fez muito sentido. Bom, Eclesiastes 7:9, também o livro da sabedoria,
Diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Mais uma vez, a Bíblia apontando aqui também a ira como algo recorrente, aparente, momentâneo. Não permita, você não deve permitir, você deve se vigiar, você deve tomar cuidado para que isso não domine você. Momento de raiva é uma coisa, momento de ira, explosão é uma coisa. Mas chegar no estado crônico, esse que é o problema. O estado crônico domina, está alojado, tem um lugar lá no coração de um tolo. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não se ponha o sol. Mas, cara, não fica o dia inteiro matutando isso, velho. Sai disso. Diz um ditado que você não pode impedir que os passarinhos façam cocô, desculpa a palavra, na sua cabeça. Ou que eles voem pela sua cabeça. Mas você pode impedir que eles façam um ninho ali. Você não pode impedir que pensamentos ruins venham. Você não pode impedir que ações ruins venham. Mas você tem o controle da sua mente nesse ponto. Você não pode impedir que você se ire em algum momento. Mas você pode impedir que depois que explodiu, depois que essa energia foi dissipada, num grito, numa raiva, num chiliquezinho, o seu raciocínio volta. É cientificamente comprovado. O córtex frontal ele não apaga, não. Você não vira um maluco suicida, a não ser que você tenha uma patologia. Deus me livre. Mas você volta a raciocinar depois da briga. Você volta a raciocinar depois. E aí que você vai provar qual é o teu espírito. Qual é o espírito que está te guiando. Não no momento da explosão. Características da ira no homem. É os pontos que eu quero colocar aqui. Ela limita a sua percepção dos fatos. Veja bem. Quando você está no momento da ira. Na hora que você explodiu. Que você gritou com o seu marido, com o seu filho. Na hora que você dá o piti. Nessa hora, você tem uma limitação de percepção dos fatos. Na hora que você peita o cara no trânsito, na hora que você peita ele, você está com a visão limitada. Aí tu acelera, tu freia, tu joga para cima, tu faz tudo sem percepção. Depois, quando baixa, você nota. O cara era maior que eu. Eu que estava errado. Cara, isso é um sinal de inteligência, cara. Isso é um sinal de raciocínio. Quando você consegue fazer uma análise crítica de algo visceral seu, eu vou te falar, tenho orgulho disso. Tenho orgulho disso. A ira te faz agir de maneira exacerbada. É aquela coisa, você precisa falar para ele que ele está errando, aí você vai irritado. Você vai lá, fulano, você errou aqui. Ó, aqui, ó, tá vendo? Você vê como é que é? Aí você vai irado. Seu burro, seu animal, quantas vezes... Você age de uma maneira exacerbada. Aí às vezes, mas eu não estava fazendo a coisa certa? Não era certo? Não, você explodir, chamar o cara de burro. Entende? Às vezes você está indo com uma coisa, vamos dizer assim, né? Você está certo. Mas do jeito que você foi, cara, você... Entendeu? Ah, eu vou pisar na barata. Aí não, você está com uma granada. Aí você mata a barata, as pessoas estão na cozinha. É tipo isso. Morre junto. É aí que está o... Entendi. Eu falando de barata na cozinha de novo. É um medo que eu tenho, talvez. A ira suprime os mecanismos de julgamento lógico, crítico e de ponderamento. Quando você está nesse estado de ira, você tende a ter essa supressão. O que expõe o próprio indivíduo a risco. Você fica cabra macho para qualquer coisa, com todo mundo. Me segura que senão eu vou quebrar os dentes dele. E o pior é que você quebrar os dentes da pessoa. Mas entende que ela tem essa característica de te expor ao risco, de expor os seus queridos a risco também, de você ser assim, ao risco de outras coisas, ao risco de expor, ao risco de você mesmo agredi-los. E um ponto meio complicado. Quando ela já está instalada, como diz a palavra, que ela já habitou, se alojou no coração do tolo, esses aspectos são muito mais crônicos. E a ciência, a neurociência, tem um termo científico para dar uma nomenclatura para essa pessoa que já está com isso instalado. Eles chamam isso de cabeça dura.
Isso é o sujeito que você vai falar, não, mas você não está sabendo falar direito, você está indo com raiva. Não, mas não sei o quê, não, mas eu não entendo, mas eu não estou certo, não sei o quê. Às vezes a pessoa começa a se irar até na calma dela, cara. É como se ela tivesse com esse mecanismo explosivo já, o famoso pavio curto. Poucas coisas desencadeiam já isso. Isso não é o que eu estou falando de mecanismo de fuga ou luta, de sujeito se preparar para a fuga, para correr. Eu estou falando de um quadro mais patológico mesmo. Uma coisa já mais complicada, mais crônica. O cortisol do sujeito, esse hormônio que sobe quando você está agitado, te dá mais percepção também, é um hormônio que tem característica de dar um pico e ser degradado no sangue. Igual a insulina. Esses hormônios têm neurotransmissores. Pô, ele dá um pico, te prepara e vai sendo degradado. O problema é que um sujeito desse tem cortisol o dia inteiro lá. Isso aí, meu, degrada teus neurônios, velho. Come tua cabecinha, igual a maconha. Indiretamente falando. Mas você fica num quadro metabólico que você não deveria estar o dia todo. Entende? Aí o sujeito vai entrando num modo de pensamento, num modo de atuação dentro disso já. O sujeito já acorda de manhã, já com fogo nas ventas. Dorme mal. Aliás, uma das características é acordar bem esbagaçado. O cara acorda parece que tomou uma surra de noite. O cara diz, oh, foi uma pressão demoníaca aqui, tal. Às vezes é isso. Você está entrando nesse burnout aí muito cedo. Quando você produz muito esse cortisol e mantém ele alto e dá estímulos de degradação dele, mas jogando ele para cima direto, você tem essa coisa fisiológica. Mentalmente, você começa a criar esses gatilhos. E aí você começa a generalizar a situação. E aí é onde começa a ficar crônico. Esse é o cabeça dura. E aí você vai falar com o cara tem um monte de coisa para pôr. Não, mas eu tô certo. Não, mas eu... É o meu jeitão. É o que eu falei. Se você consegue, depois que a bomba explode, rever as situações e perceber, ó, você sabe que eu não sou assim. Eu sei que eu não sou assim. Isso foi um momento de raiva mesmo que eu explodi, porque eu estou me sentindo um pouco frustrado com isso. Cara, se você consegue fazer isso, velho, se sinta o máximo. Porque o cara do dia de fúria não conseguiu fazer. Explodiu, a ira dele se espalhou pela cidade e no final culminou com a sua morte. Aí eu vou deixar algumas perguntas aqui para você agora. Vocês não estão com raiva de mim, não, né? Ainda não. Não estou estourando tempo ainda, né? Já estourei. Não. A frustração de estourar o tempo gera raiva. Mas você consegue perceber a ira em você antes dela explodir? Consegue perceber muitas vezes os mecanismos que disparam ela? Algumas falas do seu cônjuge? Alguns políticos? Oh, meu Deus. Entende como isso te afeta? O primeiro passo, cara, não vai ter receitinha de bolo para eu te falar, ó, geralmente se você tá irado, você faz isso. Quando chega nesse nível é grave o negócio. Mas o primeiro passo é você perceber até onde vai sua ira, até onde ela é alimentada, quanto tempo dura ela antes de você explodir, como você está. Às vezes você está numa situação de desgaste muito grande e esse quadro de explosões de ira é só um sintoma. É um sinal de que você está sendo exposto a algo. De algo que você talvez não esteja conseguindo lidar. Uma pressão a mais. Aí entra o nosso amigo psicólogo aqui, às vezes, para dar uma ajudada. Ajusta aí também, entendeu? Essa parada aí nós aprendemos para caminhar junto, entendeu? Suporte também ajuda muito, cara. Não na hora que estoura. Mas pra gente trabalhar o depois. Quando você consegue baixar e falar, ó, eu realmente estou tendo um problema aqui, Márcia. Olha, realmente, você falou, eu estou percebendo que quando chega em tal momento, isso mexe comigo. Falou disso, tocou nesse ponto, cara, meu raciocínio vai embora, eu tenho que falar. Se eu não falar, eu não consigo... Entendeu? Acho que o desafio hoje é tentar pensar nisso. Quais são os momentos que é o estopim? Amém?
Acho que a ideia foi essa, tentar dar uma explanada um pouco no assunto. Estamos trabalhando as emoções e talvez uma das emoções mais problemáticas que tem. O pastor Eli subiu e quer fazer uma pergunta. A minha pergunta é se o sofrimento continuado, o sofrimento que te aborrece, que te limita, pode ser sofrimento financeiro, sofrimento por uma enfermidade, sofrimento de um relacionamento, ele é gatilho da ira. Sim, com certeza. A ira, pela essa característica dela de explosão de frustrações, ela é alimentada por isso. É o que eu falei, ela pode ser um sintoma. Ela não pode ser que ela não seja a causa. O problema dele é a ira. Não, o problema dele é isto, por isso a ira. Então não é aquela coisa tipo, o problema dele é a febre. Não, o problema dele não é a febre, é a infecção viral. Entende? Então você percebe pela ira, você percebe pelo descontrole, muitas vezes trabalhando com o sujeito, que ela está vinculada a algo maior. Tipo, o problema não é a explosão, o problema é um combustível. É a quantidade de petróleo que está ali, que o problema não é o isqueiro. Entende? Maravilhoso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Outro dia eu vinha para a igreja e explodi no carro. Faz um tempo já. Eu não era tão espiritual quanto eu sou agora. Parei no caminho, no farol, e um jovenzinho saiu pela contramão e simplesmente enfiou o carro na minha frente. Eu falei, não é possível que ele fez isso. E a família dele estava dentro do carro, a mãe, o pai. A mãe estava de carona e o vidro aberto. E eu vindo para a igreja de manhã, domingo de manhã, ou domingo à tarde, foi domingo de manhã. Irmãos do céu. Eu abaixei o vidro. Eu não consegui dizer nada. Eu só conseguia bater a minha mão assim. O córtex frontal desligou. Eu me lembro que aquele dia, até contei isso aqui, pedi perdão dos pecados no dia, se você estava aqui, você lembra, né? Como é que eu posso estar indo para a igreja, ser um pastor, crente, e surtar no trânsito assim? A minha mulher, calma, ele não fez nada. Como não fez nada? Tá louco? Você é maluco? Isso é ira, né? Isso é ira. Mas Deus me libertou, irmãos. O ponto-chave aqui que eu quero deixar é esse segundo movimento que eu falei. É quando depois que explodiu, volta, liga o corte que você está e você, caramba. Aí você começa a ponderar, tem senso crítico, temperagem, entende? É esse ponto. É esse ponto que tem que ser o alimentado. Não o conflito quando o sujeito explode. É esse ponto que a gente tem que trabalhar. Quando você consegue voltar, você volta para dentro do seu cérebro de novo, liga ele e fala, caramba. E começa a analisar, minha esposa estava aqui, eu bati no carro. Entende? Foi ótimo, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, pela vida do nosso irmão. Muito obrigado, Deus te abençoe.